Olá, no Contraponto de hoje seguimos a acompanhar a Lava Jato e ampliamos a discussão sobre a violência que havíamos começado no programa da última semana. Fabiano Silveira, o atual ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, a antiga Controladoria Geral da União, dá orientações ao Executivo e a Renan Calheiros, presidente do Senado, sobre providências e ações contra a Operação Lava Jato. Em mais este vazamento, o áudio foi gravado pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Para tratar sobre violência, partimos da investigação sobre o estupro coletivo de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro. Abalou então o país e o mundo, 33 homens estariam envolvidos. Para a delegada Cristiana Bento, que investiga o caso, o crime já está provado. Até agora, 6 ordens de prisão foram expedidas pela Justiça. No programa de hoje, temos a presença do diretor da TV Unifra, José Quintana Júnior, não é, Quintana? Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, professora Carla, e para mim sempre é uma forma de aprendizado estar diante dos professores aqui. Estamos à disposição. Tá certo. Professor José Maria Pereira, do curso de Economia. Olá, Carla. Olá a todos. Constante aqui, olá, obrigada. E o professor Lissandro Dallanora, outra presença constante, professor do curso de Administração. Olá, Carla. Olá a todos da bancada. Sejam todos bem-vindos, então, e a pauta é pesada. As pautas, são pesadas, especialmente neste último destaque aqui que eu li sobre o programa para hoje, a violência com a jovem de 16 anos no Rio de Janeiro. Muitos comentários maldosos ou não, as pessoas ventilando aí possibilidades de farsa, de várias outras versões que poderiam ser dadas, mas, na verdade, a delegada, agora uma mulher que investiga o caso, afirma aí que o crime está provado. 33 homens. E não é só o contato físico, a simples presença, a simples participação, a conivência com esse episódio já caracteriza também o estupro, da parte de cada um deles. Como vocês veem esse fato? Isso foi uma coisa que abalou muito o nosso país e também mais uma, para o Brasil aí e também o mundo, Ficamos em evidência mundialmente por mais um fato muito triste, Dentro do aspecto legal, professora Carla, já passando a bola sobre o Pereira aqui, que é a voz da experiência. Não, mas nem sempre esse caso aqui. Não, mas dentro da questão legal, por que já se comprova, Foi feito um exame pericial, com a demora do exame não se constatou nada, em termos de violência, mas porque ele foi feito 4 dias após o ato. Mas na legislação, basta a opinião da vítima para configurar a questão do estupro, na legislação atual. E também existe um vídeo onde não está sendo consumado nenhum ato, porém, um rapaz, ele usa a expressão que mais de 30 pessoas passaram por aqui e toca na jovem. E pelo fato dela estar desacordada, só este gesto dele já é suficiente para comprovar aquele ato dele é configurado estupro. Ou seja, mesmo acordada, se ela não concordasse com isso. Sim, mas no caso ela estava desacordada, Sim, o que já comprova, então já deixa constatado essa questão. Por isso que algumas pessoas estão questionando, e isso eu vou bater muito na tecla desse termo aí, da questão da ignorância das pessoas ao comentar certos procedimentos no aspecto geral. Mas nesse caso, existe a questão técnica e já está comprovado o estupro. Certo. Pô, já fui provocado, Só que eu quero dizer assim, eu me arrisco a dar palpite sobre economia e política. O resto, eu sou leigo, Então, como qualquer telespectador, a gente pode ter opinião, Às vezes eu gosto de explorar, digamos assim, um lado não tão veiculado, e eu vou aproveitar que nós temos dois jornalistas na bancada para provocar um pouco eles, que eu acho que aí a questão do que é manchete e do que não é manchete na mídia. Então, quando a manchete saiu, se fosse estupro de uma pessoa, um estuprador, ou 2, será que teria o mesmo alcance do que os 33, quer dizer, o número bombástico de 33 estupradores, quer dizer, que a imprensa veiculou? Isso chamou a atenção, não só aqui no Brasil, pelo número quase exorbitante, quer dizer, também não sei como ponderar isso, mas de qualquer jeito o mundo inteiro tomou conhecimento desse evento, pela questão bombástica. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que a imprensa tomou, a mídia, as precauções devidas? Não seria melhor, por exemplo, antes averiguar um número mais específico, deixar que o devido processo
policial avançasse, porque a gente tem vários elementos aí que colocam em dúvida. Eu não coloco em dúvida e nem discuto, obviamente, a questão do estupro. Se fosse 1 ou fosse 30, dava na mesma. Só que eu acho que se gerou uma informação e que amanhã ou depois, eventualmente, ela vai ser desmentida. Não o estupro, como falou Quintana, isso já confirmado, mas o número de pessoas. Então, aí eu quero colocar exatamente essa questão da mídia, porque tem vários elementos. Quer dizer, o delegado que estava cuidando inicialmente do inquérito, ele se afastou a partir de críticas que teriam sido feitas pela própria moça. Depois a advogada da moça. Então agora se colocou uma advogada mulher, né? Porque obviamente teria mais sensibilidade do que o delegado, que foi chamado de machista e tal. Mas, então sempre as coisas... Bom, isso a gente sabe, que a empresa tem que ter sempre os dois lados, né? Acho que tem que, antes de comprar uma versão, tem que olhar a outra versão. Então o que eu quero colocar inicialmente é isso. Eu acho que essa questão está muito nebulosa, né? E óbvio, também tem os antecedentes dessa moça, que também depõem contra ela, né? Quer dizer, tudo isso somado, a gente não sabe realmente se essa informação é correta ou não. E se a gente não tem uma informação correta, todo o posicionamento ele fica comprometido. Isso eu gostaria de dizer inicialmente. E eu acredito que nesse contexto, também não sendo uma área que eu tenha um conhecimento grande para entrar na questão jurídica ou legal do estupro, eu entendo que realmente ele aconteceu, mas vou talvez não no mesmo viés do professor Pereira, mas na questão que hoje a mídia ela incentiva muito o julgamento. Todos nós viramos juízes nas redes sociais. E quando se lança uma notícia como essa, bombástica muitas vezes, com informações não totalmente estabelecidas, se joga a notícia porque nenhum meio quer perder a exclusividade de ser o primeiro a colocar aquilo na mídia. Nós geramos um movimento muito grande, de prós ou contras, e aí nós sabemos que a rede por trás ela tem um movimento muito forte de pessoas que não estão lá para fazer o bem, estão lá para construir cenários diferentes. E trago um pouco para a nossa realidade, só peço que os meus colegas me ajudem aqui com a nacionalidade. Nós tivemos um caso aqui que foi expressão nacional em Santa Maria também. Não foi o ano passado que nós tivemos o caso do senegalês, aquele que botaram fogo? Sim. Teriam colocado... Isso, mas a notícia foi vinculada como... Em cima da versão dele, né? Na versão dele, que pessoas haviam colocado fogo nele. Nós tivemos uma manifestação, nós tivemos uma manifestação da presidente da República na época, no seu Twitter, E se no desenrolar do processo, naquelas próximas horas, nós tivemos uma mobilização nas redes sociais, pessoas querendo ajudar, fizeram vaquinha, juntaram dinheiro para ajudar ele, e a polícia descobriu que na verdade não era verdade. Então a população como um todo, ela desacredita muitas vezes das informações que são colocadas e elas se julgam capazes de fazer o seu próprio julgamento sobre aquelas informações. E aí a gente tem os desvios que acontecem. E aí nós, no final, nós temos mais injustiças do que justiças, porque indifere qual era o passado dessa moça. Eu acho que não justifica porque o passado dela era próximo a esse tipo de atitude que alguém tem direito a fazer isso. Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco. Mas quando as informações não são claras, quando nós não temos uma publicidade coerente, muitas vezes só por vender a mídia, por ter audiência, o Ibope que a gente fala em alguns momentos, nós geramos todo esse cenário e ele se repercutiu internacionalmente. Talvez não teria um impacto tão negativo assim se ele fosse tratado de uma forma diferente, se a notícia fosse construída dentro de um embasamento mais próximo. Mas, professora, mas a questão... e eu concordo com o senhor, e dentro desses pontos, eu tenho uma série de anotações aqui dentro desse caso, e até não quero falar todos de uma vez, senão eu vou tomar conta aqui do programa, professor. Mas pode falar, o Quintana é estudante de Direito também, não, mas começando, isso é interessante, começando a jornada, mas essa questão, professor, dos julgamentos da população, lembra a primeira frase que eu disse aqui, que eu vou bater muito no programa, a questão da ignorância das pessoas. Porque as pessoas não dominam uma série de conteúdos em termos do que pedem justiça, mas elas não sabem o que a lei diz a respeito disso. O que seria justiça? O que as pessoas querem, na verdade, não é justiça. Elas querem uma outra coisa que é muito mais perigosa, chama-se vingança. E vingança não é justiça. Vingança existia nos antigos regimes com as próprias mãos,
com outras formas de punição e de sanções. Mas a atual legislação, por que existe uma legislação? Por que existe todo um código por trás? Para que em tal crime ocorra tal punição, tal sanção. O que tem que ter por parte da justiça e do juiz é saber a moderação da pena. Por exemplo, quem rouba uma laranja é a mesma coisa que quem rouba $1 milhão. Um exemplo bem radical, só para exemplificar que existem certas medidas. Então, que também quem rouba bastante fica solto, quem rouba pouco é preso. Mas, né? Não, e aí nós temos que entrar num outro... Vide Brasília, né? Nós temos que chamar um outro conceito, devo só te interromper um pouquinho, que é, na verdade, nós temos um senso comum no Brasil que todo mundo tem direitos. Mas dever, ninguém tem nenhum dever. Sempre as pessoas se manifestam cobrando os seus direitos. Não é? Mas e cobrando os deveres das pessoas? Porque é uma contrapartida, não é? Então, até onde vai os meus direitos é onde começam os direitos dos outros. Não é? A partir daí eu tenho obrigações. E nós não temos isso muito claro no nosso senso comum. Não é? Isso aí a gente pode levar para qualquer contexto. Nós sempre buscamos quais são os direitos. Quais são os direitos nesse caso? Né, do estupro. Bom, ela tem direito a ter toda assistência, ter acompanhamento. Bom, mas alguém tem o dever de ter impedido esse processo. Quem é? Ela é uma menor de idade. Como que a família permitiu que ela estivesse nessa situação? E aí que então, entra... onde é que está o dever? Por que só ver a questão do direito? Não, vamos lá, vamos buscar quem falhou em todo o processo anterior. Mas nós não temos isso, né? Não, e aí que entra a participação do delegado na história, que a gente pode questionar se ele tinha tato ou não, porque a delegacia dele não trabalha com jovens. É a questão de investigações de tráfico, entorpecentes. E por isso que foi modificada, inclusive, a delegacia que hoje está fazendo o inquérito. Mas as perguntas que ele fez, como, por exemplo, se ela já tinha feito alguma vez o ato com várias pessoas, de que forma ela desacordou. São evidências, são elementos para tu chegar à versão final do inquérito. São perguntas de praxe para quem está lidando com crime diariamente. Faltou dele a parte de saber em que estado psicológico se encontrava a vítima. Mas o delegado foi massacrado nas redes sociais por tentar apurar justamente esses fatos. Quanto à questão da divulgação, professor Pereira, o próprio vídeo alega isso. O rapaz que postou o vídeo na rede social, ele disse que mais de 30 pessoas passaram pela moça, um termo bem pesado. Então, a publicidade desse ato não foi feita pela imprensa. Não, mas a imprensa, ela potencializou, ela propagou uma informação que... Por que se chamou tanta atenção para isso? O mundo inteiro ficou... Porque, olha, o número... Era um número cabalístico. Mas a propagação ela foi muito maior nas redes sociais, professor, do que por parte da imprensa. A imprensa entrou na onda. Mas veja só, esse assunto monopolizou a mídia durante essa semana, mais até do que a Operação Lava Jato. Foi um assunto predominante. Mas por que foi predominante? A gente sabe que estupros acontecem todo dia e todo momento no Brasil. É o número, gente. O número 33 pessoas é um absurdo, um estupro, como o senhor mesmo falou. Seja 1, seja 30. Mas a resposta... Não deveria ter uma repercussão. Eu acho que tem um aspecto positivo que chamou a atenção para esse crime do estupro. Tudo bem. Só que é tão grandioso esse número cabalístico, que aí eu acho que fica muito difícil, assim, realmente ter uma argumentação a respeito desse processo todo e dar razão para essa moça, porque as primeiras informações que saíram foi que ela teria contado, entendeu? Quer dizer, eu acho que é humanamente impossível uma pessoa que passa por uma situação dessas ter ainda condições físicas, sem falar emocionais, para poder fazer a frieza para fazer esse tipo de contagem. E aí é o que eu acho. Depois a imprensa começa a corrigir as informações aos pouquinhos. E a gente vai ver, eu tenho absoluta certeza, mais ainda, né? Eu acho que isso se dá, viu, Quintana e Carla, porque hoje a gente não tem muito, a imprensa trabalha muito com as agências de notícias. Então, uma notícia que sai, que é captada, ela é repercutida e todo mundo, entendeu, quer sair junto. A questão não é a qualidade da informação, a questão é a rapidez da informação. Né? Então, ninguém quer, como é que vocês chamam, barriga, né? Nem quer comer barriga e ser furado nesse processo. E aí, se a informação ela veio errada, entrou por uma fonte errada, ela se multiplica. Mas qual informação o senhor está dizendo que está errada?
A informação que possivelmente deve estar errada é que ela foi estuprada por 30 e tantas pessoas. Mas aí que tá, foi afirmado por um dos estupradores isso. Sim, eu não entendo qual a notícia o senhor está dizendo que é errada. Essa notícia que foi repercutida na imprensa. O fato Mas o senhor acredita que ela possa ser errada, mas nem o senhor tem certeza. Então, como o senhor já está sentenciando que ela é errada? Não, eu não tenho. Supostamente ela é errada. Porque a informação não foi dada. Primeiro foi dito que a moça teria dito. Depois, agora como tu está dizendo, foi um estuprador que falou isso se gabando na TV. Agora o cara está se gabando, não quer dizer que tenha acontecido. Né? O sujeito quer sei lá, o senhor dentro dos critérios... Como bom leitor e bom entendedor, quando o senhor ouve a palavra e lê a palavra teriam sido, o senhor está claramente vendo que não é uma afirmação não, que mas foram... O público em geral não faz essa leitura. É o senso comum que não, eles não falam lá, a mas ignorância do povo. Aí é uma pessoa... Qual é a primeira notícia? Não é lógico A primeira isso. notícia, a menina... Não é lógico, a menina, mas é possível. a menina denuncia o fato dizendo isso. Existe um vídeo que fala, a notícia é, vítima de estupro teria sido estuprada, não existiria a repetição da palavra, por 33 pessoas. Após a finalização do inquérito, que leva-se semanas, é um bom tempo para chegar à conclusão do inquérito, vai se chegar ao veredito final. Eu acho que uma relação que agora eu concordar com o professor Pereira. Quintana, tu tá lendo bem os livros introdutórios do direito, entendeu? Eu não tenho dúvida nenhuma que tu tá fazendo bem isso aí. Agora tu querer, não, tu não tá querendo. Não, eu acho tá que querendo a fazer uma mídia- defesa Só que tu tem um de um elemento- negócio que eu não afirmei, entendeu? Só que eu não afirmei. tu acabou de dizer que a notícia é errada sem ter Eu tô certeza. dizendo... Deixa eu contribuir só No com o meu professor ponto de Pereira. vista, o ela ponto foi de vista dele, eu acho bombástica. que eu entendi. Bombástica. A mídia não precisava ter dito o número. O número ali O não foi próprio relevante delegado pra de notícia. polícia, o delegado de polícia... E esse foi o erro, a ele não ênfase tem- no número. Mas Ele não no tem momento em certeza. que Só um dos que naquele envolvidos- momento era notícia. Ok, Sabe? entendeu? isso que ele falou. É isso aí. Naquele No momento era era notícia. Claro, tem o que correr na 33 frente. era muito mais importante Claro, do que o estupro claro. em si. Mas é que nem, professor, vamos Um ponto mas positivo não as interessa. notícias Não, mas tanto levam a a crer imprensa, que isso. vamos trazer... Enquanto Porque um se ponto fosse uma negativo. pessoa só, não teria sido Professor notícia. Pereira, mas vamos trazer uma metáfora, então. Teria sido mesmo notícia? Ela é menor. Professor ainda, Alessandro, mas né? vamos trazer Temos uma metáfora, agravante. uma metáfora para uma questão política, então, professor Pereira. Vai o senhor, como advogado, vai fazer uma denúncia, uma gravação contra o deputado professor Lisandro, dizendo que ele desviou 15 milhões da Petrobras. Aí, qual notícia que sairia nesse ato? Lissandro teria aceito propina de 15 milhões de reais. Não é essa a notícia neste momento? Teria aceito, não há provas. Essa é uma figura de linguagem, teria, entendeu? Mas que é uma forma de porque defesa essa da empresa. não é Mas defesa, depois porque que nesse saiu- momento é denúncia. Mas depois que saiu Não essa foi 15, informação... foi 30. Mas a questão é que a denúncia, veja bem, a notícia no momento que se faz a Não, mas denúncia... tudo bem, Guilherme. Tu está dizendo que a imprensa tem razão e eu estou dizendo que não tem. Teria 15 mil... Não, eu não Quanto falei isso que... eu não vou assim, ó, fechar nunca. Nós não deveríamos ter chamado Quantos- a atenção pelo número de 33. Alessandro, quantos mas pelo estupros- fato de ainda acontecer estupros no que- século XXI. É que, na verdade, mas é isso que eu estou É querendo isso, dizer. Também e outra. é Não, essa mas- posição que eu... E essa tem que é ser a essa minha discussão, visão que eu acho que a visão que o professor Pereira discussão tem. tem que ser essa agora. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala em ignorância, o prefeito em exercício, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, ele pede a pena de morte para estupros coletivos. Sabe o que se chama isso? Oportunismo, porque a legislação não pode prever. Aí ele ainda coloca, em casos de estupros coletivos. Isso é um oportunismo ou uma ignorância tremenda de um cara que hoje é líder de um Estado. A questão do oportunismo ela é simples. É impossível modificar a legislação e permitir, a legislação brasileira não permite que haja a questão da pena de morte. Simples, o Brasil tem um acordo com a questão dos direitos humanos. O Brasil mesmo que cria uma nova Constituição não pode regredir no que tange a direitos humanos ao cidadão. Ou seja, não pode haver pena de morte na legislação brasileira. Se alguém que é líder de um Estado não tem essa informação, ele não pode abrir a boca para falar isso. Agora, o senhor não acha que é oportunismo? Num momento como esse, porque esse crime chama repercussão e tu vem a público e pede que para esse tipo de crime que teve repercussão, tenha pena de morte. Aí as distorções de informação, mas eu acredito ainda, eu vou continuar no ponto do professor Pereira lá, que a mídia utilizou como forma mercantilista a informação. A mídia não está preocupada com a questão do estupro, com o bem-estar daquelas pessoas ou com o grande problema que é esse cenário nacional. Ela está preocupada em vender a notícia e por isso que ela divulgou os 33. Foi isso. É a minha opinião Eu convido vocês para um próximo bloco partirmos do ponto
de um outro viés, que é o da culpabilização da vítima, que também é um dos pontos que fazem com que essa pauta, com que essa temática seja tão forte, não é? Em termos de notícia, em termos de abordagem, de debate, como nós temos aqui, porque é a cultura do estupro que vem sendo também debatida não só na mídia massiva, como nas redes sociais. Logo mais voltamos, não saia daí. Atitude pro meu futuro, com conhecimento transformar o mundo. No vestibular de inverno do Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Inverno 2016. Inscrições até 6 de junho pelo nifra.br. Prova única 4 de julho. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Olá, voltamos com o Contraponto. Para você que está ligando a TV agora ou para você que nos acompanha pela internet a partir deste ponto do programa, nós estamos debatendo tanto alguns episódios da última semana sobre a Lava Jato, mas principalmente o nosso gancho inicial de hoje é a questão da violência. E a propósito, então, né, desse caso do Rio de Janeiro, de um estupro de uma jovem de 16 anos, em que 33 seriam os envolvidos. E aí, este foi o ponto que inflamou a discussão aqui, porque o professor Pereira critica essa colocação tradicional na mídia, né, de que teriam sido, porque realmente, até que as investigações sejam concluídas, é perigoso que se diga algo com uma certeza que não há. Né? Então, para isso, a investigação, a delegada, então a Cristiana Bento, que assumiu o caso a partir do dia 29, ela afirma que está comprovado o crime. No primeiro bloco, aliás, deste programa hoje, nós falamos sobre se teriam sido, não teriam sido, e da relevância de a mídia ter divulgado este número, né, a opinião do professor Pereira, por exemplo, precipitadamente. Então, agora eu convido os nossos debatedores a tocarmos na questão da culpabilização da vítima, que sim, em função da cultura do estupro, que é um termo, né, que está circulando muito, inclusive pelas redes sociais, é um dos pontos que mais servem para debate também, além do fato em si do estupro, né? Professora Carla, primeiramente só no programa mesmo, não só fora do ar, pedir desculpa, professor Pereira, que a minha intenção de forma alguma foi desrespeitar o professor. E eu só acho assim que o jornalista, ele não essa questão, existe a questão empresarial, de fato, isso é óbvio, mas o jornalista, ele se preocupa, assim, em apurar a informação. Até porque, hoje em dia, as redes sociais, elas vieram a dificultar muito essa questão das informações superficiais, porque se tu colocar a primeira informação, tu vai acabar dando uma notícia que tu não tem certeza alguma sobre a questão da veracidade. Então, foi nesse ponto que eu quis defender a questão dos jornalistas, porque eu realmente acredito que o jornalismo tem que ter essa responsabilidade, tem que manter essa questão. O que se tinha notícia no primeiro momento é isso, eu até quis usar a metáfora, não consegui terminar de uma denúncia, por exemplo, porque nesse momento a notícia é de uma denúncia ou de um crime e tal. Eu entendo, professor Pereira, e realmente eu peço desculpa,
que de forma alguma eu quis ser estúpido com o senhor professor. E se foi sem intenção, tá? Mas, enfim. Bom, deixa eu... Eu posso só... Pode, por já favor. que eu fui provocado... Não, eu acho que tudo bem. Às vezes, no calor do debate, a gente se exaspera e passa um pouquinho do ponto, né? Então, eu quero também dizer que, de modo algum, eu tentei desrespeitar os jornalistas. Nem usei essa expressão do jornalista especificamente. Eu falei da empresa, da mídia, de um modo geral, como uma tendência, né, que se observa, né? Eu sei que o jornalista faz o possível, até pelas condições de trabalho que ele tem, né? Mas a gente sabe que, por outro lado, a grande imprensa, de um modo geral, a grande mídia, são grandes indústrias que trabalham muito com lucro e etc. e tal, elas às vezes não dão condições para que o trabalho seja feito como era antigamente na grande imprensa, que a gente tinha o jornalista, o repórter, o cara que investigador, o investigador que ia, né? Aliás, o jornalismo investigativo está voltando, né? Já é inclusive um ramo do jornalismo, o pessoal se especializando em jornalismo investigativo, né? Que eu acho que faz muito bem com quer dizer, eu acho que a própria Lava Jato e várias outras coisas também depende muito do jornalismo investigativo. Então, o que eu estava me referindo era exatamente a essa informação. Por exemplo, assim como eu falei da questão dos 33, o estupro dos 33, eu poderia falar da minha área, por exemplo, de jogar um número bombástico e dizer que o déficit primário do governo é 170 bilhões. Bom, aí o governo Dilma disse que passou de um superávit primário de 24 bilhões, depois passou por um déficit de 96 bilhões e agora o governo Temer diz que é 170 bilhões. Isso tudo, o que acontece? Alguém na imprensa ou algum jornal devia contratar pessoas especializadas para ver realmente qual é o tamanho do déficit. E não assim, quer dizer, o Meirelles anunciou num dia 170 bilhões e se joga os 170 bilhões. Até pode jogar os 170 bilhões, mas tem que haver um contraponto e explicando, botando economistas ou gente ou coisas do gênero, dizendo se realmente aquele número é verdade, o que não é verdade. Porque senão, a primeira informação é a que passa. Né? Aí, quer dizer, o leitor, o telespectador, enfim, ele vai ficar com aquela informação. E mesmo que depois ela eventualmente seja desmentida, isso já passou. Então é nesse sentido que eu me refiro ao número bombástico, entendeu? Que no final das contas é uma coisa para vender mesmo. Eu concordo, só que... Era essa minha... Não era nenhuma outra... Não, e tudo bem, senhor. Isso aqui não caso como esse. Vê como o jornalista fica numa situação ruim, professor. Porque é uma fonte oficial. Não, eu me dou muito com jornalistas de qualquer lugar. Eu acho que sempre até digo que eu sou um jornalista frustrado. Eu acho que todo esse nosso... Porque se eu não gostasse do jornalismo, eu não estaria aqui e nem escreveria para jornais. Essa nossa gana, vamos dizer assim, em discutir esses assuntos, eu acho que ele é extremamente importante porque, cortando, né, para a gente dar continuidade, nós temos hoje na nossa cultura, e aí pegando o gancho que a Carla colocou para nós agora nesse bloco, nós temos uma cultura de sermos julgadores. Não é? E eu posso dizer para vocês que antes de eu entrar nessa bancada aqui, eu tinha um perfil bem diferente. Eu até julgava as coisas como se tivesse capacidade para isso. E as nossas discussões aqui, elas criam uma mudança no nosso senso e tu começa a ter um posicionamento totalmente diferente. E hoje eu tenho assim, nós julgamos muitas vezes pela primeira informação. E os nossos julgamentos, eles são baseados muito mais em direitos que deveriam ter sido cumpridos do que deveres que deveriam ter sido executados. E muitas vezes na forma como nós colocamos, e eu entendo que o nosso aquecimento da nossa discussão aqui, ele tem a ver com isso, não é? Nós muitas vezes falamos e não conseguimos ter a leitura clara. Eu entendi bem, não é, a colocação do professor Pereira, né? Que ele se colocou realmente, e eu concordo com ele, não era momento para se fazer uma mídia tão bombástica. E infelizmente as grandes empresas hoje elas estão nesse nicho, não é? Elas querem mídia, elas querem movimentar a sua máquina e isso impacta negativamente para a vítima. E aí abre circunstâncias para a vítima ser a culpada. E eu posso estar errado, mas eu acredito que boa parte das pessoas que leram a notícia inicialmente tiveram a ideia de que a culpa foi da vítima. Posso estar errado. Aí que está. Posso estar errado. A revista Galileu, né, a propósito desse episódio, então, temos aí a edição que traz a manchete. Essa novinha é sensacional. E aí,
nós temos a palavra sensacional riscada, então essa novinha é uma criança. Então a erotização da infância, da adolescência, a propósito dos movimentos feministas que têm ganhado muita força, né? Eu falava das redes sociais, sim, por meios alternativos como as redes sociais, como o professor Pereira falava do jornalismo investigativo que revive, de certa forma, por meio do jornalismo independente, né? Instituições, ONGs, enfim, desvinculadas dessa mídia massiva, né, que ele criticava, que realmente tem mais condições, mais independência para realmente ir a fundo, problematizar essas questões. Nós aqui, né, somos uma TV universitária, uma TV de uma universidade, né, eu acho que nós temos um espaço privilegiado de tempo, né, literalmente uma hora de programa, nós temos uma condição de fundamentar, de trazer, de problematizar com esses pontos. Eu acho saudável para o debate, assim, e acho que nós hoje tivemos uma exacerbação do debate, mas é como sempre a proposta do programa. Produtivo, acho que isso sempre agrega, né? Então... assim, tem uma série de situações que o jornalismo comete uma série de erros e, enfim, essa questão do julgamento parte muito dessa questão do jornalismo. Por exemplo, quando se há a condenação de alguém antes mesmo do julgamento final. É um exemplo. Mas existe um problema aí, daí se a gente for discutir a mídia nesse processo, que o professor Pereira usou o exemplo ali da questão dos valores dados pelo governo. Para o jornalista, a fonte oficial ela é muito importante. Nesse caso da menina, com certeza houve uma fonte oficial que passou essa questão da polícia no primeiro BO, na primeira situação. Essa questão do Ministério, por exemplo, quando se fala em valores, existe uma fonte oficial que passa esse valor. Mas eu vou dar um exemplo, Quintana. A Folha de São Paulo, o caderno de economia de ontem, manchete, dizia o seguinte: economistas afirmam que a economia está saindo do final do túnel. Né? Como é que pode isso? Tem 15 dias, 2 semanas de governo, que indicadores teria para se afirmar isso? Aí eu fui ler. O economista da corretora tal, do Banco Itaú tal, diz isso. O economista da corretora, todos eles de corretora, entendeu? Porque interessa para as corretoras dizer que a bolsa está se recuperando, que agora vai, entendeu? Porque interessa para eles ter o tipo de governo que a gente tem hoje, entendeu? Só que, ingenuamente, eu não estou dizendo, ingenuamente... Cria o senso de julgamento que tudo vai melhorar. A imprensa cai nesse, entendeu? Então teria que ver o outro... É isso que eu estou querendo dizer de um modo geral. E o que eu estou dizendo, não estou criminalizando a imprensa, eu só estou dizendo o seguinte, que nessa pressa de fazer as coisas, nessa pressa, aí não sei se tem questão de custo e tudo mais, se faz a coisa sem muito cuidado. E depois que saiu, e a primeira informação é a que fica. Apenas... bom, eu estou falando muito nesse programa hoje, né? Mas isso me toca, assim, profundamente. Eu sou hoje a única natural, mulher... Eu até fiz uma provocação, eu disse, vocês dois que são jornalistas, eu até não falo como jornalista, eu acho que o Quintana... vestir a camisa é demais. O Quintana, ele abordou bem profundamente respondeu profundamente a essa provocação. Eu achei que ele não estava falando sério, depois que eu percebi que ele respondeu, eu prefiro não, eu deixei para ele, então, porque eu acho que esgotou o ponto naquele momento. Mas eu me que merecer uma discussão bem mais profunda e aqui não teria espaço para isso. Apesar de o nosso tempo ser longo, né, mas temos outros pontos. Mas eu me coloco hoje, e hoje estou falando demais até em relação aos debatedores mesmo, porque eu sou a única mulher na bancada e eu me vejo tocada profundamente, assim... na alma, assim, como mulher, sabe? Porque a gente tem essa questão da erotização da figura feminina, não só, claro, na infância, infelizmente, e na adolescência, mas durante toda a vida da mulher. Você está eternamente vulnerável aos olhos de uma sociedade que costuma, como o professor Lissandro, qualificar antecipadamente, né, julgar, ela não pode ir sozinha até tal ponto, ela saindo a essa hora, vestindo essa roupa. Então, realmente é uma coisa que irrita e que não corresponde à nossa expectativa como ser humano, né? Nós, acima de sermos mulheres ou homens, somos seres humanos com capacidades e com objetivos, né, que não tangenciam necessariamente o tempo inteiro, como se faz, né, a partir desse preconceito com a figura feminina. A parte sexual, em todo momento, é irritante. Então, outro dia, eu lembro de um comentário, assim, eu
não lembro em que lugar eu li, mas, como assim ela quer ser respeitada, mas ela vai com um vestido vermelho num bar? Como assim? Século XXI nós ainda ouvimos isso, né? É porque o nosso contexto, e aí vou chamar a mídia de novo, a mídia alimenta muito isso, né? Vamos ver os grandes programas de auditório. O que nós temos nos grandes programas de auditório? Sempre dançarinas dançando. Vamos pensar os ritmos musicais que são colocados na grande massa, né? São músicas, muitas vezes, que no seu contexto tem fatores que vão denegrir. Quer dizer, a gente tem que começar isso por pequenas ações. É uma naturalização. Não adianta nós usarmos um exemplo, que é este caso, que daqui 2 semanas já não vai ser mais notícia, ninguém vai lembrar. É uma naturalização. E as coisas vão continuar acontecendo. Então, quer dizer, a mídia usou o fato, ganhou, vamos dizer lá, ganhou porque anunciou muito isso, vai se esquecer e a coisa vai continuar acontecendo. O cenário vai estar aí, não vai se resolver. A mídia ganhou com isso e, infelizmente, nós vamos continuar vendo acontecer esses fatos. Não se chega a uma solução e tem que existir uma solução. Eu não acredito que nós, seres humanos, não conseguimos nos desvincular desse nosso ato primata. É que tem um outro... E sair disso e desamarrar... É que só para não ficar em cima da mídia especificamente, a gente pode entrar na área do marketing também, né? Aí a utilização da mulher como símbolo sexual para vender produtos. Campanhas de cerveja, de carros, de cerveja. Né? Vamos pegar, agora de novo voltando, programas de auditório. Por que programas de auditório tem que ter mulheres seminuas dançando atrás? Às vezes ficam com figuras decorativas, praticamente não tem nenhuma participação no programa. Eu posso citar aqui, não tem problema, o Faustão, por exemplo, só para citar um. Que isso aí já, na verdade, o Chacrinha já fazia isso tempos atrás, né? Então tudo isso leva a essa visão da mulher, entendeu? Então existe essa visão. E se a gente imaginar hoje em dia, com a proliferação de sites pornográficos e tudo mais, e o acesso livre que as pessoas têm para colocarem o que quiserem na internet, seja no Facebook, Twitter, coisa parecida, dá nisso, né? Quer dizer, se cria uma mente pervertida. E o que interessa, então, na verdade, seria o exagero aí, nesse caso. Há pouco, o professor Pereira, no bloco anterior, ele falava, inclusive, existem coisas no histórico dessa moça que também vão contra ela. Mas aí que está. Ela, independente, né, de o que seja, ela é menor. Aí alguém comenta, mas ela já é mãe. Nossa, né? Mas ela é menor, independente de como foi... Mas e aí é que eu volto ao ponto. Deveres. A família tem que ela tem que ter o dever de alguma forma, ter feito algo quando aconteceu isso. O que aconteceu quando ela engravidou? A família que tem o dever, não só o direito de ter segurança, saúde, mas tem o dever também de cuidar das nossas crianças. Mas aí o buraco é mais lá embaixo, como se dizia. Exatamente, mas porque daí tem que ver onde é que ela mora, as origens da família dela, pobre, provavelmente, há algum envolvimento supostamente com tráfico de drogas pelo local onde ela andava. Já se cogitou tudo, entendeu? Então, quer dizer, é muito mais grave o problema, nós temos que chegar nesse ponto, senão não vai se resolver o problema. E se fosse o inverso, não? A professora tocou nesse ponto e eu pensei, se fosse o inverso, se fosse uma agressão, claro, não um estupro, porque nós não podemos falar em estupro em relação a homens, claro, mas... numa situação em que a honra, digamos assim, né, como nós tomamos, muitas vezes, a honra masculina estivesse em discussão, será que esse ponto, esse histórico, ela é mãe, será que o histórico de um homem que aos 16 anos é pai, depõe contra ele, sabe? Mas eu acho que ele nem seria notícia. Mas, dentro dessa questão, Carla, a gente enfrenta tudo isso num processo cultural. Claro. E quando o problema é cultural... ele é uma solução a médio e longo prazo. E aí tem que ser construída com esses fatos. Nós temos que usar este exemplo para construir a solução futura. Mas ela tem que acontecer. Porque senão, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai ter outra notícia próxima a essa. Desse caso, tem que se tirar algum processo, alguma reflexão. É que nem quando a gente fala em política. Se a gente for para pensar na questão cultural, os grandes debates hoje nas redes sociais não são pela melhora e, de fato, o combate à corrupção. São brigas partidárias, são brigas ideológicas. Esquerda contra direita. Exato. Quem é petista achava golpe ou achava absurdo o número de denúncias durante o governo Dilma. Passou 2 semanas do governo Temer, agora o mesmo tipo de denúncia ou as mesmas denúncias agora valem. E aí se joga nas redes sociais o apoio às denúncias contra o governo Temer.
Ou seja, não há um manifesto nas ruas hoje contra a corrupção, é fora Temer. Então, é tudo muito institucionalizado. E aí nós voltamos lá. Vamos voltar ao caso do que nós estamos falando aqui, o estupro. Qual é a pena? Me ajuda aí, Quintana. De 6 a 10 anos, né? No máximo 10 anos. Não sei de cabeça, professor. Agora, eu vi hoje de manhã... A professora Sandro saberia com mas certeza. Não vou errar, mas que a maior parte... Eu escutei um programa hoje de manhã que disse, no máximo é 10 anos. E ele pode sair com 6 anos. Aí que está dessa discussão, o que pode gerar. Entendeu? Então, é todo um sistema que vai ter que ser remodelado. Mas a maior parte dos casos de estupro não são nem comunicados. E a gente não tocou nesse ponto que é importante, entendeu? A maior parte não são comunicados porque a vítima se sente envergonhada. Quer dizer, por isso que se criou a Delegacia da Mulher, acho que já houve avanço nessa direção. Né? Mas esse estupro que está acontecendo, ele só chamou a atenção continua insistindo, o número bombástico que foi veiculado. Porque, sobretudo nas regiões mais pobres, das grandes cidades, ou mesmo no Nordeste, região Norte, regiões mais pobres, o estupro é uma coisa quase, né, ampla, geral e irrestrita. Isso não despertou. Lembra uma outra notícia sobre isso, de 2 meninas no Nordeste lá, que um grupo de rapazes também... Mas sabe por quê? E no fim, assim, por isso que foi da forma errada, mas é assim, 6 já foram expedidos o mandado de prisão preventivo. Que foram aqueles que justamente apareceram no vídeo. Mas aí volto de novo, o que então, vai agora, se sobressair? Os direitos deles. Sim, mas na prova só existe 6. Mas assim, e os outros 24 não se sabe. Vamos encerrando essa discussão agora nesse bloco. Mas eu acredito que os 6 já repercutiriam. Claro, 6 já é bastante. 6 estuprarem uma jovem de 16 anos já teria uma grande repercussão. Já teria uma grande manchete. Não, por isso 30 muito mais ainda. Exato. Mas 30 seria recorde mundial, então por isso que eu acho que chamou a atenção do mundo inteiro. E o senhor comentava antes, não é? 33 não é lógico, mas é possível e é um pavor, como o professor fala, que no século XXI a gente ainda esteja precisando falar de estupro. Infelizmente, eu comentava antes, o programa é um espaço privilegiado, porque nós temos aí 1 hora quase de debate, mas a gente precisa avançar. A proposta hoje do programa é também de abordar ainda a Lava Jato, porque as nuvens de que o professor Lissandro sempre fala se deslocaram e mais um vazamento aí. Mas, cara, desculpa interromper, só tem um detalhe, né? Esses ânimos mais acirrados do programa, pelo menos o nosso telespectador mostrou que o nosso programa não é combinado antes. Né? Então, sempre tem que chegar um lado bom da coisa. Sempre faz uma limonada. Porque aí eu vou falar de novo da empresa. Tem muitos programas que às vezes já são combinados previamente, o entrevistado já sabe quais são as perguntas. Aqui eu acho que pelo menos isso serviu, né, para o telespectador ver que esse programa aqui é feito ao vivo, entendeu? Então as coisas acontecem. Temos aí um terceiro bloco curtinho para abordarmos a Lava Jato, atualidades da Lava Jato. Não saia daí. Atitude pro meu futuro, com conhecimento transformar o mundo. No vestibular de inverno do Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Inverno 2016. Inscrições até 6 de junho pelo nifra.br. Prova única 4 de julho. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. A sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família Nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Voltamos com o último bloco de Contraponto e hoje nós já abordamos aí, a partir
do absurdo da notícia de um estupro de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro, nós abordamos a questão da violência, né, a questão do preconceito que ronda o universo feminino, né, a partir da cultura do estupro, muito debatida atualmente. E neste último bloco retomamos um dos pilares do programa, que tem sido a discussão política. Então, últimas notícias a respeito da Lava Jato. Nós tivemos aí o Fabiano Silveira, que é o atual ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, a antiga Controladoria Geral da União, que deu orientações ao Executivo e ao Renan Calheiros sobre providências, entre aspas, né? Providências e ações que deveriam ser tomadas contra a Lava Jato. Então, nesse último bloco, eu gostaria de ouvir de vocês sobre essas nuvens que nós temos aí nos rondando as cabeças, né? Mais um temporal. Sabe o professor Pereira, que na semana passada disse que não existe jogo ganho, né? Que a situação da Dilma não estava totalmente definida. E se percebe aí que pode ter um abismo aí, né, no processo de impeachment, né, já que a reversão são só 2 votos no Senado, né? Então, dos 55 votos a favor, o ex-governo, né, o governo antigo, precisa reverter somente 2 votos. Não é? Porque eles precisam para concretizar 54 votos. Até porque os ministros são os mesmos. Aí são os mesmos. Está mais difícil trocar de ministro do que trocar de presidente. Se a Dilma volta, praticamente os mesmos que saíram voltaram, então dá na mesma. Me preocupa a capacidade que ela vai ter de conseguir aprovar alguma mudança. Não é? Mas eu acho que o que mostra... É muito difícil ela voltar, só quero dizer... É complexo, citou, né? Eu acho que é difícil ela voltar pela armação toda que foi feita, né? Porque tem muito mais coisas por trás do que a gente está recebendo de notícias, não é? É difícil, porque eu acho que o que eles esperam é passar essa transição, porque, claro, nesses 15 dias, eu te interrompi, mas só quero aproveitar, já que eu peguei a bola, e chutar ela. Nessas 2 semanas, é tanto atrapalhada, né? É tanto atrapalhada que se continuar nesse ritmo, a Dilma volta mesmo. Mas então, qual é o que eles vão fazer? O que a gente já está percebendo é acelerar a cassação da Dilma. Né? Já tem gente que está querendo dizer que vão votar em agosto a cassação dela. Porque daí, se ela foi cassada, aí tem que ficar com esses mesmos, né? Não tem... É o que temos para o momento. Mas, seria gente, mais ou menos depois de tudo isso, Não é. Aproveitando o embalo que eu venho me envolvendo muito na discussão hoje, depois de tudo isso, vazamentos desse quilate, aí há uma cassação e essas pessoas que protagonizam esses episódios seguem lá. Que desmoralização. Mas eu acho que tem uma coisa pior. Que tem muita gente arrependida, sabe? Muita gente. Gente até que eu considerava que votou a favor do impeachment. Acho que a gente, vou citar nominalmente Cristóvão Buarque. A gente teve gente do PDT, inclusive um foi expulso agora ontem do PDT. E vários outros, né? Se a gente pegar, por exemplo, todo o pessoal da rede, né, que todo mundo votou a favor do impeachment, o pessoal com uma posição de esquerda há bastante tempo, quer dizer, na verdade eles votaram a favor da direita, compactuaram a favor da direita por oportunismo, porque imaginaram que poderia sair uma nova eleição e tal, e entregaram para as velhas raposas da política de sempre, entendeu? Então eu não posso acreditar que isso é uma ingenuidade. O próprio PSDB, que na verdade eu acho que foi o pior negócio da vida que o PSDB fez, foi esse. Porque o pior momento para sair de cima do muro. Principalmente ter entrado no governo. Quando ele entrou no governo, ele legitimou. Então eu acho que desses 15 dias dá para a gente perceber isso, que tem muita gente arrependida, que votou muito mal, só que agora voltar atrás talvez seja mais difícil, né? O Romário sinalizou essa semana que poderia rever o voto dele. Que o termo que ele usou foi, ele votou sim para admitir o processo, mas não necessariamente para afindar para a cassação da presidente Dilma. Mas o que mais me chama a atenção nesse ponto, professora Carla e demais professores, eu me considero apartidário. Dizem que isso é impossível, que todo mundo tem uma ideologia e tem uma tendência. Mas, de fato, o que mais me chama a atenção negativamente nos últimos anos, desde que surgiram as denúncias, é a questão da corrupção. Porque o nosso salário, 1/3 dele a gente paga em imposto. É descontado. E o retorno, só no salário. Aí a gente tem que ver os impostos que a gente paga sobre qualquer produto. Alimentação, na gasolina, tudo que a gente faz no dia a dia. E aqui o que a gente tem de retorno é tão revoltante. E aí quando a gente começa a acompanhar as notícias de corrupção, eu honestamente, assim, jamais, na minha cabeça, e é isso que eu não consigo entender, e eu sei que eu sou exceção perante quem participa da política, de fato, eu jamais, essa situação vai estar abaixo de uma ideologia partidária.
onde eu vou negar a corrupção, onde eu vou defender corruptos porque eles pertencem à minha linha de pensamento ou à minha paixão partidária. Mas na prática, o que ocorre hoje é só a gente acompanhar nas redes sociais. É a briga do Coxinha e Petralha, a velha briga, é a questão dos defensores de Temer e anti-Dilma, ou o oposto, defensores de Dilma e Lula anti-Temer. Porque esses agora que postam essas denúncias, duvido que postaram alguma denúncia com o José Dirceu, os demais petistas, mas agora eles postam. Assim como o contrário, quem postava as denúncias contra o PT, agora estão quietos. Criticaram o vazamento dos vídeos do Lula e agora okay. Acham que é bom os vazamentos. Então essa incoerência é complexa. A única postura, o único aspecto positivo que eu vejo do governo Temer, e não estou elogiando, pelo contrário, o fato de ele ter nomeado corruptos mostra que ele está no mesmo... Aliás, eles são o mesmo governo, eles eram a mesma chapa. Isso tem que ficar muito evidente para quem vota. Mas pelo menos ele não está fazendo o papel que a Dilma fazia de defensora, dizendo que era chamando de golpe a denúncia, dizendo que a ligação que a gravação é irregular, dizendo que aquilo não existe, chamando de golpista. Pelo menos assim, caiu, tá fora. Caiu na denúncia, pelo menos isso. Eu tenho defendido essa posição do... Não poderia, na verdade, a gente não pode analisar, mas... Eu tenho defendido essa posição do golpe. Passei, né? Quem quiser me criticar, pode me criticar, né? Metamorfose ambulante, quase isso. Mas o sentido do golpe que eu falo não é no mesmo sentido que a Dilma falava, né? Que, claro, o impeachment está na Constituição, apesar que isso remete a uma lei do impeachment lá da década de 50. Então, tudo isso está nebuloso. E aí, quando depois que o processo chegou mais ou menos do impeachment, chegou ao final e a gente viu o que nos esperava cada vez mais, né? Então, eu passei a acreditar que realmente houve um golpe, né? Um golpe, difícil de dizer um golpe legislativo, por mais complexo, mas de fato houve, porque o nosso regime não é parlamentarista e sim presidencialista. E aí o que a gente observa com esses depoimentos, principalmente do Sérgio Machado, a gente vê qual era o problema? Qual é o problema da Dilma? A Dilma não foi julgada pela incompetência, pelas críticas que a gente fazia do governo e tudo mais. A Dilma foi julgada, e nessas fitas aparece, porque ela se transformou num obstáculo. Por que o pessoal achava? Que a Dilma era frouxa em relação à Operação Lava Jato, entendeu? Que não conseguia, porque, convenhamos, por exemplo, o próprio Rodrigo Janot, procurador-geral da República, quem indicou? Foi a Dilma. Reconduziu, não é? Reconduziu, foi a Dilma. Ela poderia ter feito... Agora, nessas fitas, se diz aí, né? Eles dizem, o Renan disse que o Janot é isso, todo mundo diz que o Janot é aquilo e aquele outro. Mas... O próprio Lula, naquelas gravações, também criticava, as escolhas. Também criticava, entendeu? Então, esse pessoal, quer dizer, a Dilma, isso eu acho que é uma coisa, ela deixou o jogo andar e aí o pessoal disse, bom, com a Dilma, nós temos que tentar. E é o que diz nessa fita do Sérgio Machado, em várias ocasiões, seja para o Sarney, seja para o Renan Calheiros, que nós temos que segurar esse negócio, entendeu? Não devíamos ter deixado chegar onde chegou. A do Jucá fala isso também. Fala o Jucá, entendeu? Então, na verdade, para mim, realmente foi um golpe que os caras fizeram. Bom, nós estamos contra a Lava Jato. Infelizmente, olha como passou rápido, né? Esse nosso bloco aqui, bloco curtinho, o último do Contraponto de hoje. Eu peço que vocês coloquem, né, essas últimas palavras. Eu vou, hoje, de uma forma bem rápida, eu vou chamar algo que me brilhou os olhos, vamos dizer assim, a informação que mais se desponta nessas conversas que foram divulgadas agora, é a possível que o Lula repensou que não deveria ter colocado a Dilma como presidente, que foi um erro dele. Não é as palavras dele, são outras pessoas que falam isso. Mas essa informação chegar ao público, gera uma percepção que nós já falávamos aqui, que também o PT era oposição ao governo Dilma. E isso é preocupante, em todo esse contexto de que nós não temos definição. Se realmente existe o caminho, porque existe uma probabilidade ínfima, mas existe, da Dilma continuar. E aí a gente já percebe que o próprio partido não apoia ela. Não é tão ínfimo assim, né? Porque se a gente imaginar, no próprio Estados Unidos, a gente teve 2 processos de impedimento lá, 3 tirando do Nixon, mas aquela foi o Watergate, que ele renunciou antes. E nos 2 casos, um deles foi o Clinton, ele foi impedido, mas não foi cassado. E ele voltou e reassumiu a presidência. Então, quer dizer, não é uma coisa tão absurda assim. Nessa semana o Bunlai, admitiu a doação ao Partido dos Trabalhadores, uma quantia acima de 10 milhões, agora não lembro se é 12 milhões ou 15 milhões,
é acima de 10 milhões a quantia que ele admitiu de fato agora ter doado ao partido. Da minha parte, professora Carla, eu só quero dizer o seguinte, o mesmo dinheiro desviado por um partido é o mesmo dinheiro desviado do outro partido, ou seja, é o nosso dinheiro. Essa semana, só para... Eu sei que estamos no final do programa, mas, por exemplo, o Cunha custa R$500 mil, né? 500 mil reais. E alguém entrou com um pedido de liminar para tentar barrar isso e o Supremo disse que é correto, na verdade. Sendo que, na verdade, ele não está exercendo, ele foi impedido, afastado, ele foi afastado e ele tem todas as mordomias, todos... Só tem direitos, nós não temos deveres na nossa... Aí, por isso eu estou dizendo, só fazer outra provocação, né? A questão ética e a questão legal, né? É legal, exatamente. Mas é moral? E a nossa nuvem deve se movimentar para a próxima semana, né? Lembrando que hoje saiu a homologação da delação premiada da Odebrecht, né? Foi hoje. Então, provavelmente, as informações que nós vamos receber aí serão também isso é uma outra, a metralhadora ponto 100, não é? E tem uma questão do pedido de impeachment de um dos ministros do STF, o Luiz Fux. Eu não sei se essa pronúncia é correta. Acredito que sim. É Fux. Feita em relação àquela aprovação do auxílio moradia que ele fez sem passar pelo plenário, pelo Planalto, pela aprovação, foi uma medida provisória, que primeiro passou para os juízes federais, depois se estendeu a todos os juízes do país o auxílio moradia, que hoje, segundo o levantamento dos advogados que entraram com esse pedido, esse prejuízo dessa medida já chega a 1,5 bilhões. Para quem não precisa, 1,5 bilhão, melhor dizendo. Direitos para quem não necessita. Isso que a gente fica pensando é auxílio moradia. E vamos lembrar que outra coisa que a Dilma fez, entre os gestos dela, foi... como é que se diz? Não aprovar, vetar o aumento do judiciário. Bom, nesse momento que nós temos que encerrar o programa de hoje, um dos programas que mais renderam controvérsias, contraponto de fato, não é? Tivemos aí uma discussão inflamada entre o Quintana e o professor Pereira. Bom, agradeço muito a presença de vocês hoje, né? Entre mortos e feridos estamos bem, né? Salvaram-se todos. Salvamos pelo menos a audiência, suponho. Vamos ter que aumentar essa bancada aqui, o Quintana vai ter que participar para eu só reforço assim, eu agradeço a participação e peço realmente desculpa à figura do professor Pereira, que de forma alguma quis se respeitar, mas a ideia é justamente participar do debate e contrapondo a opinião do professor. Era claro, isso é nas sutilezas, muitas vezes, que nós nos entendemos ou não. Tá certo, obrigada para você que nos acompanhou hoje. Para você que nos assiste também no canal da TV Unifra, no YouTube, Unifra Online. Você participa também pelo e-mail tvunifra@unifra.br. Voltamos na semana que vem. Até lá!